busca um notebook hoje em dia, felizmente, está numa situação muito melhor que alguns anos atrás. É difícil encontrar uma máquina que seja inútil de verdade. Alguns modelos são mais simples que outros, no entanto, sempre existe alguém com alguma demanda específica que se daria bem com aquele notebook. Pelo menos seria assim se a gente não considerasse o preço. Deixa eu te passar então uma lista de 5 modelos que não recomendamos, que simplesmente não entregam tudo o que gostaríamos dele. E claro, aproveito e já te passo uma alternativa para você dar um norte aí para suas buscas. Quais são os erros de compra mais comuns então no notebook? Bora descobrir depois da vinheta. O primeiro item da lista vai para um Chromebook, o Samsung XZ340, que assim, tem uma configuração boa para o que ele propõe. Ele utiliza o processador Celeron N4500, que é uma versão atualizada do N4000. Um teco melhor, porém nada super impactante. Ainda é um Celeron no final do dia. Ele tem ainda 64 GB de SSD, com uma memória não tão rápida, mas pelo menos é SSD. 8 GB de RAM e uma tela de 14 polegadas. Para estudar, acessar a internet e atividades mais simples, ele vai bem e tem esse SSD ainda para inicializar o sistema mais rápido. Qual o problema então? Eu já te contei, é o preço. É uma regra simples, nunca pague mais de R$2.000 num Chromebook. Esse em específico custa R$2.300, muito caro para o que ele oferece. A questão é que o Chromebook possui um sistema operacional simplificado da Google, o Chrome OS, que é feito especificamente para ser leve, trazendo quase a experiência de celular numa tela aqui de 14 polegadas. Dá para fazer um bom uso de um Chromebook? Com certeza. Como eu comentei, pessoas que precisam de uma máquina barata só para fazer um trabalho de escola ou para ter acesso de internet em casa, vão se dar super bem aqui com ele. Mas todo esse hardware bom do XZ340 acaba sendo desperdiçado, pois você poderia usar aqui um Windows ou um Linux. Você pode inclusive tentar instalar um desses dois sistemas operacionais. Se você já comprou ele, inclusive, pode ser uma alternativa aí, uma aventura interessante, com uma recompensa boa no final. Mas para quem quer um Chromebook, dá para economizar quase R$1.000 e ainda levar a experiência desse tipo de modelo para casa. A própria Samsung tem um Chromebook 4, que está a R$1.500 no site, só que é menorzinho, de 11 polegadas. Ou então dá para você pular para um IdeaPad ou algo parecido com o Intel i3, que aparece só um pouco acima dos R$2.000. Aí eu vou deixar ainda links para essas alternativas lá na descrição, caso você se interesse. Lá você encontra também nosso comparador Escolha Segura, para você saber que está pagando o melhor preço, e agora temos um grupo de ofertas. Fica de olho para pegar qualquer promoção que surgir. Aproveitando a pausa, deixa o like, se inscreve e bora voltar para a lista. Mas continuando aqui, evitem comprar agora o Samsung Book ou qualquer notebook que existe com HD. Eu até considerei não incluir esse tópico dessa vez de HD versus SSD, mas aí eu entro na lista de mais vendidos da Amazon e quem eu encontro lá? Não um, não dois, mas 3 modelos com HD. Eu entendo, o preço é baixo, R$1.500 na versão Linux, tá muito bom. Mas gente, vocês vão pegar essas máquinas e elas já vão estar defasadas. O melhor HD é 1/5 mais lento que o pior SSD. E eu ouso dizer que esses notebooks não estão recebendo os melhores HDs. Confia, a sua experiência com certeza será melhor com um Chromebook com SSD do que com esses notebooks com HD. Ele vai ligar e abrir arquivos mais rápidos, não vai demorar para salvar seus documentos, e vão passar 5 anos e você só vai sentir que precisa atualizar a sua máquina caso você comece a usar softwares mais pesados. Mas aí nem é culpa do SSD, né? É o seu uso que mudou. Você pode pagar menos agora no notebook com HD para gastar o mesmo tanto depois de pouco tempo, ou precisar aturar uma máquina bem ruim parada em casa. O investimento extra para comprar um notebook com SSD não é mais tão grande. Vale a pena juntar mais uma grana aí por 1 ou 2 meses e pular direto para uma dessas máquinas que duram o dobro de tempo na sua mão. Um exemplo de novo é o IdeaPad 3i com processador 1115G4, que é fraco, mais atualizado e com uma placa de vídeo integrada que consegue fazer bastante até. Além disso, esse modelo da Lenovo conta com USB 3.2 no formato C e no padrão, o que acelera o uso de um SSD externo também. Nem sempre notebooks com HD contam com esse tipo de tecnologia. Os seus 128 GB podem parecer poucos comparado com 500 GB de HD, mas tirando os gamers, a maioria dos seus arquivos podem ficar salvos na nuvem e o valor final do notebook pode até ser mais barato que alguns outros com HD. Bom, se o primeiro modelo da lista era muito caro e você encontrava soluções mais baratas, e o segundo é muito desatualizado e gastar um pouco mais era o caminho, na terceira posição vamos falar de um modelo que foi muito bem na sua época, mas está velho hoje e o preço não caiu o suficiente. Infelizmente eu vou ter que dizer para vocês não comprarem o LG Gram com o Intel i5 1035G7, pelo menos enquanto ele estiver custando aí R$4.000. Eu gostei muito desse notebook e tenho certeza que quem comprou ele há um tempo ainda está satisfeito, mas o seu processador é antigo, um Intel lá da 10ª geração. O problema real é que esse notebook, assim como outros parecidos da mesma época, foram muito populares e hoje continuam com um legado forte,
o que segurou o preço deles lá em cima. E como houve aquela queda no valor das peças nesse meio tempo, o resultado é que os novos e até melhores estão oferecendo mais pelo mesmo valor ou às vezes menos. O Asus VivoBook, por exemplo, possui a mesma tela de 15.6 polegadas, 8 GB de RAM, 256 de SSD e um perfil interno bem parecido e quase as mesmas entradas. No entanto, o seu processador é um i7 1165G7, mais potente e com uma placa de vídeo integrada muito melhor, e ele custa R$ 3.300. Quer um exemplo melhor ainda? O Lenovo Flex 5i, com o processador i5 1235U e tela de 14 polegadas. Ele tem a tela 2 em 1, se transforma num tablet e custa exatamente os mesmos R$ 3.999 do LG Gram. A lição aqui é, quando você quer subir de nível para um notebook intermediário um pouco mais forte, é bom não parar na primeira parte do nome do processador. Você quer um i5, um i7, ou um Ryzen 5 ou Ryzen 7, mas não de 3 ou 4 anos atrás, que costumam estar quase no mesmo preço dos i5 e Ryzen 5 atuais. Leiam todo o perfil do hardware do notebook e se atentem à geração do processador. São notebooks caros e você não quer desperdiçar aqui o seu sofrido dinheirinho à toa. Pra galera gamer agora, não comprem o Lenovo Gaming 3, com 8 GB de RAM, sem comprar junto uma outra memória de 8 GB. O Gaming 3 tem o Ryzen 7 5800H com uma GTX 1650, colocando ele na categoria de gamer de entrada. São apenas 256 GB, pouco para jogos, mas ele é bem em conta, R$ 4.199 na versão Linux. Talvez você consiga até aproveitar aí que o Steam Deck está abrindo portas para os jogos no Linux e nem mudar para o Windows. No entanto, memória RAM, apenas 8 GB, o que é pouco para jogar. Nós mostramos aqui no canal já a diferença enorme que isso faz na performance do seu Note Gamer. O impacto não é na quantidade máxima de quadros por segundo, ela não aumenta, mas a estabilidade melhora bastante, e eu digo que isso é até mais importante que a quantidade máxima de quadros. Sem a memória extra, os jogos podem sofrer perdas bem grandes de quadros, e de forma constante o suficiente para te incomodar. Mas é só colocar outra memória que pronto, ótima estabilidade até nos jogos que demandam mais da CPU. Infelizmente, nós não conseguimos falar aqui para você só comprar um notebook com 16 GB de RAM, porque eles praticamente não existem, ainda mais entre os modelos em conta. Esse, o Lenovo Gaming 3, é na verdade um dos mais recomendados para quem quer jogar sem gastar muito, mas assim como toda a categoria, ele tem essa bendita limitação de só ter um slot de RAM preenchido. Ele aguenta duas, mas só vem com uma. Quando vocês estiverem pensando em comprar um Note Gamer, então, lembrem-se de orçar junto do preço do notebook uma memória extra de 8 GB, para completar aqui os 16. E estejam prontos para abrir ele e instalar ela. Caso contrário, inclua no preço final também o valor que você vai pagar para um técnico fazer a instalação. Não precisa se preocupar com isso também, é super simples instalar uma RAM, mas sei que algumas pessoas não gostam de mexer internamente, então considere tudo isso antes de pegar o Note Gamer. Por sorte, uma memória nova não tá tão cara, menos de R$ 200, mas aumentem esse tanto no valor do Note com 8 GB quando você estiver comparando com vários outros. Assim você terá uma comparação mais justa com outros modelos que possuem 16 de fábrica. E na última colocação, vamos direto pro nome dele. Não comprem o MacBook versão Pro 13 M2. Depois de diversos lançamentos bons da maçã, ela trouxe esse modelo que nem tem muito o que dizer, não tá legal. Isso é um problema ainda maior no Brasil, onde um MacBook é extremamente caro. Não é uma lista de problemas extensa, mas o pouco que observamos aqui é o suficiente para te levar pro Air M2 ou pro Pro 14 M1. Tem as questões de velocidade de SSD, design do corpo, que a Apple só copiou e colou de um modelo pro outro, e a touch bar que nem todo mundo gosta. Mas tudo isso é secundário à falta de ganho no desempenho. Apesar do nome, esse modelo não utiliza o M2 Pro, que é o chip tunado da Apple. Ele utiliza, na verdade, o M2 normal, com 8 núcleos de CPU, mais 10 de GPU, com 8 GB de memória unificada. É o mesmo chip de uma das versões do MacBook Air mais recente e bem próximo da outra. Aí agora a gente puxa o preço. R$12.000 no MacBook Pro de 13 polegadas contra 7 a 8 no Air M2. Qual o motivo para você comprar o Pro? Desempenho. Você ganha desempenho gastando R$5.000 a mais? Não. Se você não liga então para o desempenho, o Air M2 já te serve perfeitamente. Ele tem 1 hora menos de bateria, mas você está disposto a pagar toda essa grana aí a mais só para 1 hora? Acontece que essa versão aqui ficou no limbo, então ele tenta se justificar de outras formas para atrair um potencial consumidor. Mas a realidade é que aquela pessoa estaria mais bem servida com o Air M2. Se você precisa realmente de mais performance, vai ter que pular para o M1 Pro de 14 polegadas, que esse sim é mais potente, só que consideravelmente mais caro. Passa a ser uma compra profissional de verdade, entregando algo que o Pro com o M2 não está entregando. Bom, discordam de algumas das minhas colocações aqui? Vale a pena você comprar esse Pro de 13 polegadas? Vamos continuar essa conversa e me contem lá embaixo o que estão achando. E não se esqueçam dos likes, de se inscrever, e por hoje é só. Até a próxima!